retomada do canal, vamos estrear o quadro Top. E o primeiro será o Top Pokémons de Ash Ketchum. Ash, ao longo de sua jornada, conseguiu ter vários Pokémons de fato interessantes. Então vamos fazer a nossa lista, os 10 melhores Pokémons de Ash. Senta o dedo no like e vem com o Tio Green! Fala, gurizada medonha! Tudo com vocês? Green aqui para mais um vídeo na retomada depois de uma boa pausa, um belo de um hiato no canal. Estamos retornando a nossa jornada e falando em jornada, nada melhor do que começar fazendo um quadro novo, Top! E dessa vez o primeiro do canal será o Top 10 Pokémons de Ash Ketchum. E gurizada medonha, conto demais com o apoio de vocês na retomada do canal, deixando o like, comentando, compartilhando ou simplesmente assistindo o nosso conteúdo. Fazendo isso, o Tio Green fica muito contente. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, antes de começar a falar dos Pokémons, vou explicar alguns critérios que eu utilizei. Diga-se de passagem que eu sei, eu tô ciente, eu já espero, vai dar muita polêmica, mas muita polêmica nessa lista. Porque é questão de opinião e gosto, tirando uma ou outra exceção que acaba sendo unânime, mesmo assim já dá controvérsia. Então eu optei em fazer uma lista de Pokémons normais. Aí vocês vão se perguntar, como assim Pokémons normais? Todos os Pokémons são normais, sim, cara pálida. Mas só que Ash Ketchum possui uns tipos diferentes de Pokémon. Entre eles, lendários e Ultra Beasts não vão entrar nessa lista, justamente por serem uns tipos muito mais fortes que o normal. E também ele, o nosso querido Pikachu, não vai entrar nessa lista por ser o mascote da franquia Pokémon e ser o protagonista. Pikachu acaba sempre se sobressaindo. Então, para ficar algo mais equilibrado, não vamos colocar lendários, Ultra Beasts e o próprio mascote Pikachu, mas a menção honrosa ao Pikachu está aqui sendo citada nesse exato momento, porque o Pikachu foi e sempre será o Pokémon mais forte de Ash. Não é à toa que ele é considerado o as do nosso protagonista Satoshi. E falando em menção honrosa, também teremos alguns que eu vou ter o prazer de citar aqui, porque o critério será pelo menos um Pokémon por região. Se em todas as regiões que Ash passou, ele adquiriu pelo menos um Pokémon que em um determinado momento da liga foi extremamente útil, ou usando a linguagem que eu falei agora sobre as, foi um as de Ash, seja em Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Galar, Kalos, Alola, enfim. Dito isso e explicado esses critérios, bora pra lista! E o 10º da lista é ele, o representante de Galar, Dragovich. Esse Pokémon fóssil do tipo água e dragão, ele é muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. Mas o Dragovich de Ash é um tanto inexperiente. Tanto é que a habilidade ancestral dele foi apenas, digamos que aprendida ou descoberta na batalha final contra Leon ou Leon, chame como vocês quiserem, pelo amor de Deus. Mas Dragovich,
mesmo com falta de experiência, conseguiu ser um dos trunfos de Ash, não só contra Leon, mas ao longo do torneio dos mestres. E justamente por isso que ele está na 10ª colocação. E aqui eu friso, gurizadinha medonha, não é porque ele está em 10º que ele é fraco, muito mais fraco que os outros. Por isso eu fiz questão de citar que o desempate do Dragovich está em 10º é justamente a falta de experiência deste Pokémon. Talvez com mais experiência ele pudesse estar em alguns lugares mais acima no nosso ranking. E o 9º colocado dessa lista é uma das pouquíssimas coisas que se salvaram da temporada de Unova. Aquela bomba que quase levou o anime de base. Ai, que coisa horrorosa foi o Unova, abre parênteses, o jogo é maravilhoso, Black and White 1 e 2, mas o anime, meu Deus do céu. Enfim, estamos falando dele, Crocodile, sim, a forma final de Sandile e Krokorok, este carismático Pokémon. Como é que o Ash não me usou ele contra o Cameron, pelo amor de Deus? Mas enfim, desabafo feito. Crocodile é do tipo Dark e terrestre, ou Ground, pelo amor de Deus, chame como quiser. E ele é extremamente poderoso, além de ter um estilo um tanto quanto interessante, né mesmo, Pokémon dos óculos? Mas enfim, Crocodile é um Pokémon que sim, esse sim possui experiência de combate tanto antes do Ash como após o Ash. O problema do Crocodile é que ele está em Unova, e isso prejudica muito qualquer Pokémon de Unova. Mas não podemos esconder que Crocodile, sim, em condições normais, principalmente treinado pelo nosso campeão Ash, é um Pokémon extremamente poderoso. Porém, mesmo sendo mal aproveitado, ele está aqui na nossa 9ª colocação. E o 8º colocado, assim como eu tenho certeza que muitas pessoas não esperavam que teria o representante de Unova, acho que também muitos não esperavam um representante de Johto. E aqui está ele, menino Heracross, Pokémon do tipo inseto e lutador. Pois é, um dos Pokémons mais antigos de Ash. Heracross e a sua obsessão por sugar a seiva do Bulbasauro, pobre Bulbasauro, esse aí sofre, em Deus o livre. Mas Heracross é um dos Pokémons que Ash mais utilizou, não só em Johto, como em participações em ligas futuras. Heracross, por natureza, é um Pokémon forte, e para muitos da tipagem inseto, ele é um dos mais, se não o mais poderoso, até pela combinação lutador. E cara, Heracross com certeza tem muitos fãs, muitas pessoas adoram essa tipagem e esse Pokémon, em especial o do Ash. Talvez se o menino Satoshi utilizasse o Heracross em algumas batalhas na qual ele não utilizou, teria outro destino. Então aqui está o representante de Johto, Heracross. E o próximo da lista, o 7º, é um dos Pokémons mais adorados de Ash. Para não dizer o mais adorado que ele capturou em Hoenn. Estamos falando de Sceptile. Pois é, desde que Ash pegou aquele Trico B10, quem não se lembra do Trico, com aquele graveto na boca, ai, não teve infância. E o Sceptile é sim um dos ases de Ash, principalmente Hoenn, onde ele dividiu um certo protagonismo com outro Pokémon que eu vou citar nas menções honrosas, mas Sceptile rouba a cena de longe.
Um Pokémon do tipo Grama, que consegue a tipagem caso o Ash tivesse utilizado alguma pedra de Mega, a tipagem Dragão, mas não falaremos disso aqui por motivo óbvio, Ash não utilizou. Então, dos tipos Grama do Ash, Sceptile é sim o mais poderoso. E ele foi extremamente importante na Batalha da Fronteira. Vale o mesmo que eu utilizei para Heracross. Talvez se Ash tivesse utilizado Sceptile em outros momentos futuros, provavelmente o Ash teria ganhado alguma das ligas das quais ele perdeu, exceto o Deus X Máquina Tobias, né? Porque ninguém engole o Tobias até hoje, mas tudo bem. Então é de Sceptile a 7ª colocação. E o 6º colocado vem de Alola, primeira liga que o Ash venceu. Alguém vai dizer agora, ai, mas as Ilhas Laranjas, Batalha da Fronteira e etc. Gurizadinha medonha, nós estamos falando de liga oficial. Não que essas ligas não importam, principalmente a laranja, que foi a primeira coisa próximo de um troféu que o Ash levantou, né? Mas Alola, Ash foi o primeiro campeão e este Pokémon, ao lado de um outro que também vai entrar na menção honrosa, foi extremamente poderoso. Ele, o Sucrilhos, o tigre dos Sucrilhos, que mentira, brincadeirinha infame. Estamos falando dele, Incineroar. Pode chamar de tigre dos Sucrilhos Kellogg's também. Fogo tipo... eu falei fogo tipo porque a partir desse momento, curiosamente, o Ash sempre teve Pokémons fogo fortes. Sim, parece que a Toei, assim, o Ash precisa ter... E eu particularmente adoro Pokémons de fogo. Mas nesse caso aqui, o tigre dos Sucrilhos Kellogg's é fogo Dark. Uma tipagem muito poderosa, com elementos de lutador, inclusive ele parece um lutador, mas Incineroar foi o as de Ash em Alola, responsável por batalhas incríveis, e nada me tira da cabeça que por esse motivo, Incineroar e outros de Alola, hein? Alola foi uma região que o Ash se puxou. Teve vários Pokémons fortes, incluindo lendários e Ultra Beasts. Se ele tivesse levado para o Torneio dos Mestres, talvez o Ash tivesse sofrido menos. Mas Incineroar é o 6º desta lista. E agora chegamos no top 5 do Ash. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Tu não imagina o quanto isso é importante pra mim. Então, se tu não deu o like gostoso, por favor, dê o like. Ai, que isso vai ajudar horrores o Tio Green. Se tu discordar da minha lista, o que eu tenho quase certeza que vai acontecer, faça a tua lista aí embaixo. Agora o top 5 vai dar muita polêmica, muita mesmo. Não que do 10º ao 6º não tivesse dado, vai dar de qualquer jeito, né? Mas agora, ai meu Deus, eu tô vendo a treta. E tu pode comentar aí embaixo, fazendo a tua lista, discordar da minha numa boa. Ai, pacificamente. Enfim, o 5º da nossa lista é ele, Lucario, que apesar do Lucario do Ash aparecer em Galar, ele é originalmente de Sinnoh. Pois é, gurizada, Riolu e Lucario, tipo lutador e ferro. Cara, Lucario foi a versão melhorada do Greninja, principalmente após a evolução astral da aura desse Pokémon.
fazendo assim do que a combinação Ash mais Lucario fosse mais impactante, mais útil do que Ash e Greninja. Sim, ao ponto que, cara, foi muito massa, foi muito bacana ver que o Lucario do Ash, sim, o Lucario, cara, conseguiu ter o interesse e a vontade de se conectar tanto assim com o Ash, ao ponto de procurar sempre treinar e evoluir. E apesar de ser um Pokémon novo, ele conseguiu se sobressair muito, ao ponto de ser um dos pilares da conquista mundial de Ash. Então Lucario justamente está na 5ª colocação da nossa lista. E o 4º colocado, que se tivesse em 5º, trocando com o Lucario, não teria nenhum problema. Inclusive do Sceptile até aqui, se tivesse uma troca, também não teria nenhum problema, viu? Porque é muito parelho a situação. Estamos falando dele, Gengar. Mais um Pokémon que Ash conseguiu na região de Galar para o Torneio dos Mestres, mas que originalmente é de canto, e ele estava no canto e não no centro. Ai, que piada horrorosa, eu sei que a piada foi ruim, tá? Não me xinguem, tá? Podem me xingar, vamos. Ai, Gengar do tipo fantasma venenoso. Ai, a história desse Gengar é um tanto quanto melancólica e triste, mas Ash Ketchum apareceu para dar vida ao fantasma. Tá, parei, tá? Não me batam, calma, gurizada. Enfim, agora falando sério. Gengar se tornou um dos pilares da conquista de Ash, sendo um dos Pokémons mais utilizados pelo nosso protagonista. Gengar, que originalmente era de outro treinador, na qual foi abandonado seu infeliz. Gengar já tinha muita experiência em combate, principalmente por ter ficado um bom tempo ali aprontando, esperando seu mestre antigo que nunca voltou. Gengar é muito poderoso e Ash conseguiu potencializar o seu Pokémon fantasma com o Gigantamax, fazendo do seu Gengar, um dos principais pilares da sua vitória no Torneio dos Mestres. E chegamos no top 3, medalhas de bronze, prata e ouro, os 3 melhores Pokémons de Ash. Agora a treta rola solta. E o terceiro, medalha de bronze, vem de Sinnoh, ele, o Rei Macaco, que não é Son Goku, mas poderia ser. Estamos falando de Infernape, Chinchar, Morphermo e Infernape. Tipagem fogo lutador, o nosso macaquinho, coisa fofa, querido. Gurizada, este Pokémon tem uma fanbase imensa e não é pra menos. O design dele é espetacular, a não ser, é assim contar a referência ao Deus Macaco, o próprio Son Goku. Foi uma brincadeira que eu fiz? Foi, mas tem fundo de verdade. Infernape era originalmente de polvo, esse infeliz que sempre maltratou o seu Chinchar. Mas o boa praça Ash Ketchum, aquele que quando vê um Pokémon abandonado ele pega pra si, não é mesmo, Charmander e outros tantos aí. Enfim, Infernape conseguiu ser um dos pilares de Ash. Na sua batalha contra Paul e Electivire, cara, foi uma superação imensa. Uma das lutas mais impactantes da história do anime de Pokémon. Na minha humilde opinião, a segunda luta mais
impactante de toda a história, principalmente por todo o peso da história do Infernape. E a habilidade Infernape de ficar com o modo Berserk faz com que esse Pokémon consiga ser um grande alicerce das equipes de Ash. Provavelmente isso é um fato, não é achismo. Esse é fato. Se Ash utilizasse Infernape em outras ligas futuras, eu vou me atender apenas à liga seguinte, que é o Nova. Ash com certeza teria chegado muito mais longe. Então a medalha de bronze com total justiça vai para o menino Infernape. E agora a nossa medalha de prata vai para ele, Greninja barra Ash Greninja, que agora virou Battlebound. Mas vamos considerar sim o modo Greninja aqui na nossa lista. Greninja é um Pokémon do tipo Água Dark, tanto no modo Greninja normal, quanto no modo Battlebound, Ash Greninja. E gurizada, o Greninja foi um Pokémon que conseguiu a proeza de roubar o protagonismo para si. Tanto é que a Toei arrumou um jeito de tirar ele de cena na região seguinte e nas próximas. Tanto é que o Greninja é um dos pouquíssimos Pokémons mesmo, que o Ash nunca mais sequer utilizou, a não ser no treinamento do Lucario, onde ele apareceu ali para aprimorar a aura de Lucario. Mas Greninja sim é um dos principais, se não o principal pilar de Ash em Kalos. Como eu disse, roubando a cena do próprio Pikachu, principalmente quando ele e Ash se conectavam no modo Ash Greninja, fazendo o Ash chegar muito longe em Kalos e parando apenas no Alan. Sim, para muitos, Ash versus Alan está tranquilamente no top 4 de lutas mais importantes da história do anime de Pokémon. Para mim, essa é a quarta luta. A terceira luta mais importante é contra o Leon, onde o Ash vira campeão. A segunda eu falei do Paul. E a primeira luta, a top 1 luta mais empolgante, mais marcante, vem do nosso primeiro colocado. Mas Greninja e Ash Greninja está nos corações de todo fã de Pokémon. E chegamos ao top 1, a medalha de ouro vai para ele, Charizard, amado por muitos e odiado por alguns. O nosso menino que é do tipo fogo e voador, que eu não sei por que diabos não é do tipo dragão, a não ser que o Ash pegasse uma pedra de evolução, né? Mas não é o caso, então sequer vamos citar aqui. Mas o Charizard de Ash, na qual o nosso querido protagonista resgatou um pobre Charmander abandonado ao relento, passando por Charmeleon, até virar em um Charizard que inicialmente não o obedecia. Pois é, e este mesmo Charizard foi responsável pela derrota mais chocante da nossa infância, na qual ele simplesmente desiste de lutar. Mas a redenção veio, e veio com gosto, pois no Vale Charicífico, esse Charizard de nível baixo, de nível muito baixo, sim, o Charizard do Ash era fraquíssimo. Porém, após um bom tempo, boas lutas, bons treinamentos, esse Pokémon se tornou um dos mais poderosos de Ash. Sim, Charizard, sempre que a coisa tava feia, o que o Ash fazia, o que o Ash falava,
quem o Ash chamava, e a gente só descobria muitas vezes na batalha, né? Tanto é que a luta mais empolgante, na minha opinião, e aqui a opinião, tá? Vem do Charizard. Quem aqui não lembra Gary versus Ash em Johto? O Ash tira o Pikachu de combate. O Ash não escolhe o Pikachu. O Ash não registra o Pikachu para ter o Charizard. Não especificamente o Charizard, mas dentre as escolhas estava claro que naquele momento o as do Ash, o principal Pokémon de Ash, era o Charizard. E por causa disso a gente teve uma luta que para os fãs foi um deleite. Blastoise de Gary, referente ao Blue do jogo clássico, versus Ash, representando naquela época o Charizard e Red. Então, por fã, foi muito impactante e nostálgica essa luta. Então, Charizard fez, sim, a luta mais empolgante para muitos até hoje no anime. E o Charizard, apesar de ter várias controvérsias, eu vou entender, mas ele é o Pokémon mais, digamos, confiável, olha só, confiável de Ash. Vocês podem ter certeza que em algum momento que o Ash tivesse chamado o Charizard, e aí entramos no quesito roteiro, e etc, mas o Ash não perderia em, olha, me arrisco a dizer, na maioria das derrotas que ele teve. Então Charizard fica com a medalha de ouro, muito pela importância que ele teve, principalmente quando ele tira o Pikachu de cena para ser o as de Ash em Johto. Bom, gurizada, esse foi o nosso vídeo de hoje. Que vídeo polêmico. Eu sei que vai ter muita gente que vai me xingar. Mas comente aí embaixo. Quero saber a lista de vocês. Participe deixando o like ou o dislike, tá aí para ser usado. Muito obrigado. E sério, o apoio de vocês é fundamental demais. Valeu e até a próxima!